Vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos começar mais um encontro aqui, né, do Abduzir 4.0. E hoje vamos falar, né, sobre linguagem de programação. E vamos abordar esses tópicos aí: algoritmos, lógicas e linguagem de programação e diagrama de blocos. Opa. Então, aqui uma introdução. Eu sou meio detalhista e às vezes aprofundo muitas coisas, então vou tentar fazer de uma forma mais resumida, tá? E vou falar aqui de uma forma mais resumida possível. Então, eu gosto de saber de onde vêm as coisas, eu gosto de se aprofundar um pouco, mas vou tentar ser resumido aqui. Então, algumas pessoas, né, acham meio estranho o termo algoritmo, né? Algumas pessoas, né, acreditam que tá meio que uma pronúncia de forma incorreta, mas a palavra algoritmo, ela vem do latim, né, dos termos algarismo, né, ou algoritmos, né, o próprio nome dito. Então, associada a essa ideia de algarismo por influência do idioma grego, né, a partir do termo algoritmos, associado à ideia de números. Então, a palavra algoritmo ela é aplicada, né, empregada, de acordo com o nosso dicionário Aurélio, em matemática, né, e em computação. E nessa esfera matemática está associada, né, a um processo de cálculo, resolução de grupo de problemas semelhantes, né, que estipulam com generalidade e sem restrições, né, regras formais para obtenção de resultado da solução do problema. Então, na computação, ela está associada também ao conjunto de regras, né, de operações bem mais definidas, né, coordenadas, destinadas à solução de problemas, né, como eu disse, e classes de problemas, um número finito de passos, né. E também, né, tem uma crença na área de computação que o termo algoritmo originou-se lá no ano de 830 depois de Cristo. E a partir da publicação, né, um importante livro, né, que a gente está vendo aí, escrito por um matemático, astrônomo muçulmano, e esse muçulmano, né, ele viveu na Pérsia, chamado de nem sei pronunciar isso aqui, Al-Khwarizmi. Então, aí ele nasceu em 780 depois de Cristo e depois falecido, né, em 850. Então, saiu pelo termo, saiu desse alcoolismo. Não sei pronunciar isso não, mas deu para entender. E também, né, diversos escritores escreveram, né, como o algoritmo ele pode ser descrito, né? Então, o algoritmo ele pode ser descrito basicamente de duas formas, né? Uma forma gráfica, a partir de utilizações de diagramas de blocos, né? E outra forma textual, a partir de uma linguagem de projeto de programação, mesmo de linguagem de programação de computadores. E, no sentido mais amplo, né, o algoritmo também é um processo sistemático para resolução de um problema. Ou de uma sequência ordenada, né, de passos a ser observada, né, para a realização de uma tarefa. E o algoritmo é um método também, né, finito, escrito em um vocabulário simbólico fixo, regido por instruções mais precisas, que se movem, né, diante de passos discretos. 1, 2, 3, 4, 5, N passos, né, cuja a execução, né, às vezes não requer um insight, né, uma esperteza ou
uma intuição, uma inteligência ou clareza, né? Lucidez. E um procedimento, né, ocupacional, um procedimento computacional bem definido, né, que toma algum valor, de um conjunto de valores como entradas, né, que você pega os valores de entrada e depois que produz algum valor no conjunto de valores como saída. Então, praticamente isso aí. E então a introdução, né, do algoritmo. A introdução do algoritmo computacionais, né? A partir das definições dadas, né, o termo algoritmo, do ponto de vista computacional, deixa eu ver aqui, então vem com o microfone ligado aí, peraí. Você completou lá? Já não? Eu cliquei sem querer, então, o algoritmo, do ponto de vista computacional, pode ser entendido como regras formais sequenciais e bem definidas a partir do entendimento lógico de um problema a ser resolvido por um programador com o objetivo de transformá-lo em um programa que seja possível de ser tratado e executado por um computador, em que os dados de entradas são transformados em dados de saídas, e de forma que é importante entender e compreender a palavra do problema, né? E pode-se dizer que problema é uma proposta duvidosa que pode ter numerosas soluções em questão não resolvida e que é um objeto de discussão segundo a definição encontrada no dicionário. Então, no entanto, do ponto de vista computacional, o problema é uma questão que foge a uma determinada regra, ou melhor, um desvio de percurso, o qual impede de atingir um objetivo e eficácia. Então tá aí, eu vou citar aqui um exemplo, né, que a gente costuma usar, que o algoritmo, né, a gente pode exemplificar como uma receita. Uma receita, vamos supor, eu exemplifiquei como uma receita de bolo. E o algoritmo, ele pode ser didaticamente comparado, né, nessa receita, né? E toda receita de culinária é dividida em dois blocos de ação, né? Em vários blocos de ação, por assim dizer. Sendo os blocos, né, de ingredientes, no qual se definem os dados a serem usados e as quantidades que devem estar preparadas, né, e separadas para a elaboração da receita. Então, o bloco modo de preparo e em questão escrito o programa de ações e sequência das atividades, ou seja, é um bloco de estruturação que você vai montando para ter uma ação, para você ter essa saída como como você fez essa receita, né? Por assim dizer, o algoritmo dessa receita, para você ter um resultado da receita como o que a receita descreve. Eu vou fazer um bolo. Então, ela vai te dar a sua saída desse algoritmo, dessa receita, esse objeto bolo, esse valor bolo, né, como saída. Então, que tanto o bloco de ingredientes como o bloco de preparo ali, que estabelece o roteiro de trabalho, né, a ser seguido. E o programa seria, né, as atividades. Se uma das etapas definida, né, essas etapas todinha desse bloco, receita, né, o preparo, escolher os ingredientes, né, fugir, né, dessa regra, então o resultado será diferente, né? Em vez de sair o bolo, vai sair uma massa lá diferente, não vai sair o bolo de acordo com a receita. Então você tem que seguir certos critérios. Então a gente vê que esse exemplo, né, ele desenha essa forma do algoritmo, né? E
que, né, a gente se baseia do algoritmo para você desenvolver os seus programas em diversas linguagens. Você pode desenvolver o seu algoritmo, né, que a gente, né, na nossa linguagem, no nosso português, e você pode, né, implementá-lo ele em diversas linguagens, né, que muita a computação hoje, né, depende do inglês, ela está toda estruturada em inglês. Então, a linguagem C, Java, enfim, isso a gente vai ver mais para frente, né? Mas você pode estruturar o seu algoritmo de acordo com essas regras. Então, desde o início, né, o homem, né, a gente vem, pera um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui, tá dando um probleminha aqui. Então, desde o início da sua existência, né, o homem ele procurou criar máquinas que auxiliem, né, auxiliasse o seu trabalho. Então, para diminuir o esforço, né, economizar tempo, né, então máquinas foram criadas. Então, por sua vez, foi criado o computador, né, que vem ser mostrado, né, uma das mais versáteis e rápidas e seguras, né, de um equipamento. E o computador, né, ele pode auxiliar a gente em diversas tarefas, né? O computador, ele é consciente, né, é trabalhador, possui muita energia, mas não tem iniciativa, ele não tem independência, né, mas agora, né, agora o futuro está com inteligência artificial, né, mas mesmo assim precisa do ser humano para desenvolver esses programas para ele fazer de forma automática, por assim dizer. Então, ele, né, não é criativo, precisa do ser humano para fazer a arte, né, daquele sistema, né, e nem inteligente. Ele precisa sempre estar dependendo do ser humano para programá-lo. Então, por isso, né, precisa receber instruções nos mínimos detalhes. E a finalidade do computador, né, é receber, manipular, armazenar dados, né, e ele sozinho, né, ele é só um gabinete, né, e sem programa, então é composto por circuito eletrônico, cabos, fonte, e certamente ele parece não ter nenhuma utilidade se não tiver um programa dentro dele, ele só vai ser esse dispositivo, esse equipamento cheio de componentes, né, se não tiver um programa para ele rodar. Então, a gente consegue imprimir relatórios, gerar gráfico, N coisa, né, com o computador. E a gente sabe que, né, a gente tem os dispositivos de entrada, né, que a gente precisa alimentar o programa com dados, né, com os dispositivos de entradas, e com essas entradas ele vai nos gerar saída por intermédio de impressora. E deixa eu ver que tem uma coisa aconteceu aqui. Alguém está falando no chat. Tá. E, enfim, com base nisso, né, dos algoritmos, a gente, né, eu vou chegar na parte de linguagem de programação. E o que eu estou controlando aqui, estou tentando fazer a parte de... tentando interagir aqui ao mesmo tempo. Então, aí o desenvolvimento de um programa, né, ele tem várias etapas. Tem análise, tem algoritmo e codificação, né? Então, a gente tem instruções de comandos, a parte de controle operacional, né, do eletrônico, do computador, e é realizado por um conjunto de programas. Então, eu comecei a falar do algoritmo para
justamente linkar a parte da linguagem de programa e a lógica de programação. E esse controle operacional, né, do computador eletrônico, você pode fazer o algoritmo em etapas, né, não, nesse diagrama de blocos, né, onde você tem o início, né, aí você gera um comando, você tem uma decisão e depois tem uma estrutura de vários comandos. E com isso, além da lógica, né, de programação necessária e dos dados a serem manipulados, necessita de conjunto de instruções para comandar as ações programadas de um computador. Então, uma instrução a ser executada em um computador pode ter um ou mais comandos, né? Como palavra-chave, né? Da interface, né? Da IDE que você está sendo e um ambiente de programação que você está utilizando. E um componente que pertence, né? Um dicionário lá da linguagem de programação. Das bibliotecas. Eu estou com duas telas aqui, deixa eu alterar aqui, tá? E, assim sendo, né, nós temos diversas linguagens de programação, que está aí. Tem a linguagem de programação Fortran, COBOL, BASIC, Pascal, Lua, C, C++, Assembly, entre outras, né? Então, dentro dos nossos encontros aí que a gente vai ter daqui para frente, a gente vai se basear na linguagem C, C++, porque lá, posteriormente, a gente vai ter mais um encontro de Arduino, né, que a sua IDE é baseada em C e C++. Só um minuto, por favor. Então, como eu tinha dito aqui, né, a linguagem de programação, nós podemos montar a estrutura do algoritmo em português, né, na nossa linguagem mesmo, baseado nessa linguagem aqui, baseada em blocos, né, onde você precisa ter um início, né, do seu programa, do seu algoritmo, e, assim, do outro lado, a gente tem uma linguagem de blocos, né, baseada em inglês, mas, enfim, aqui estou exemplificando o seguinte: quando você, né, implementa o seu algoritmo, faz seu algoritmo, sua receita, a sua linguagem de programação, você pode se basear em português, depois você pode estruturar a sua linguagem em inglês, né? Então, aqui fiz um exemplo, né, de você, poxa, você está vendo uma rua, né, e uma placa rua, e a placa está escrita em inglês, mas da mesma forma, se você buscar a tradução em inglês, né, você vai ter como implementar essa sua lógica e linguagem de programação. Então, aí a sua linguagem de programação, ela tem, né, os seus tipos, né? Que é o tipo cadeia, tipo caractere, tipo inteiro, tipo lógico, tipo real, né? E tipo vazio, que eu utilizar. E por que eu estou falando em português estruturado, né? Porque mais à frente a gente vai ter também a parte de Portugal, né? Ela é um ambiente, né? Também para você criar algoritmo baseado em português. E aqui a gente está... vou tentar ele aberto aqui, vou tentar compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Então, essa é uma ideia aqui, né, do Portugal, e a gente vai
né, daqui para frente, ver essa linguagem de programação baseada em português mesmo, onde você pode implementar, né? Aqui eu posso mostrar para vocês a parte de uma estrutura de linguagem de programação, né, de algoritmo. Então, essa já é um ambiente, né, de programação, onde você pode toda a receita, né, você seguindo toda a estrutura do programa, baseado na síntese desse ambiente. Ou seja, ele começa com um programa, abre chave, aí tem a função início, né, que eu tinha mostrado lá no bloco estruturado, né, no diagrama de blocos, e a função, né, para você exibir na tela essa mensagem, né? Aí, se eu for executar esse programa, notem que ele vai gerar aqui, né? Não sei se está dando para todos ver aqui embaixo, se seguir o mouse aqui, ele gera essa mensagem na tela para mim. Olá, menino. Então, vamos lá. Vou continuar aqui na apresentação. Então, a gente tem esse tipo de português estruturado que a gente vai utilizar posteriormente aí mais na frente. Então, dentro dessa linguagem de programação, no caso a gente vai utilizar mais à frente essa linguagem, né, que é Portugal, e essa é uma tabela que a gente tem aí para você desenhar o seu algoritmo, né, a sua linguagem de programação baseada em diagrama de blocos, né? Então, como eu tinha citado anteriormente no slide, você pode ter a estruturação, né, dessa operação computacional de sequência. Você pode ter um início, né, do seu algoritmo e o início da sua linguagem, no caso aqui, a linguagem C. Você não precisa usar essa chave não, mas eu só exemplifiquei aqui como ficaria na linguagem de programação em C, para você ter uma saída de uma mensagem. Então, você tem um início e escreva no display ou na tela essa mensagem bem-vindos. E depois, próximo, você já finaliza o programa. Então, baseado em C, você inicializa com a linguagem C com essa função mais, né, que é principal, que a gente vai ver mais à frente no próximo encontro, e você pode imprimir a mensagem na tela, né, com esse comando, né, que a gente, como eu disse, você pode desenvolver o seu algoritmo em português, mas aí para implementar tem que ser em inglês, né, no caso em C e em C++. Então essa é a regra para você fazer, né, a sua estruturação no bloco em C, dessa linguagem de programação, e mostrar a sua mensagem na tela, para caso, né, você venha utilizar essa estruturação. Mas tem N programas que a gente pode fazer, né? Baseado, ou você monta baseado em bloco, ou você mesmo cria um certo roteiro, né, em um editor de texto mesmo, num bloco de notas, você pode criar esse roteiro em português e implementar nessa linguagem de programação em si. Aqui a chave que eu coloquei aqui é onde você inicia seus comandos, sua estrutura do seu bloco que vai ser impresso, né? E onde você está como dar a informação, a estrutura de dados como entrada, e depois você tem a saída, a sua mensagem que você quer exibir na tela. E a gente vai também ver, né, na linguagem de programação, a gente precisa saber muito, né, da utilização de variáveis, né?
que quando você desenvolve a sua linguagem de programa, a sua linguagem de programação, o seu programa, você precisa, né, declarar as variáveis para o seu ambiente e para você armazenar os dados e fornecer uma saída nessas variáveis, né? Então, você vai ter que também ter esse conceito de variável, né? Onde que aqui diz que é tudo que está sujeito, né? Variações, né? Que é incerto, instável, inconsistente. E todo dado, né? A ser armazenado na memória de um computador deve ser antes identificado segundo o seu tipo, né? Ou seja, primeiramente é necessário saber o tipo do dado, né? Que a gente falou lá anterior, um tipo inteiro, tipo caractere, um tipo string, né, cadeia de caracteres, e, enfim, é um tipo real, né, para você armazenar números reais e fazer o seu armazenamento, né? E após armazenar o dado desejado, ele pode ser utilizado e processado em qualquer momento, onde você vê aqui esse exemplo de arquivo. As variáveis, para quando criada, ela, né, como se fosse arquivos. Você acessa essas variáveis, né, você dá um nome para ela, automaticamente o programa já endereça ela como se fosse uma etiquetagem de qual arquivo está, número tal, pasta tal. Então, lá na memória, número tal, eu vou acessar essa variável e tratar ela, processar ela, calcular ela e depois gerar uma saída. Aí, o tipo, já falei, né, das variáveis que vai ter no próximo encontro aí, em Portugal, né, no ambiente que eu mostrei. Aqui também mais uma estruturação, que é onde você chama a variável, né, sua linguagem, na sua programação, onde você vai ter toda essa estruturação, né, declarando a variável, valor, que tem esse exemplo aqui, e aí depois você leia o valor de A, vê o valor de B, calcula e dá um resultado e imprime na tela, escreve o resultado na tela. Então, basicamente, é isso aí que a gente vai estudar mais daqui para frente. Outra estrutura, né, que a gente vê aí, um sistema de decisão desse diagrama de Bloch. A gente vai ver essa operação também, né, na estrutura de decisão, se um valor maior que o outro, se for verdadeiro, você calcula e dá o resultado. Se não, o programa não executa nada. Fala que esse valor não tá maior do que o outro valor, certo? Então, aí eu vou dar essa... Opa, tem um problema aqui. Então, para essa... Tentar compartilhar aqui. Para o tipo de linguagem que a gente vai ver na frente, né, que é as linguagens de programação, né, a gente vai ter Portugal e a linguagem C++, né, um trabalhando junto com o outro. Eu vou tentar fazer um trabalhando junto com o outro e dando o mesmo resultado para ter um ambiente, né? Você tem que aprender C, porque C++ ele é orientado a objeto, né? Tem mais estruturação para orientado a objeto. E C, né? Ele é uma linguagem procedural, né? Aí você tem que criar diversas funções. O C ele já vem com as bibliotecas, com várias funções, enfim. Eu vou aqui mostrar já um exemplo dessa linguagem aqui, estruturada em Portugal, como vai ter vai ter aqui lá no próximo encontro, né? Eu vou mostrar aqui, ó, tem os tipos de, deixa eu ver se não está compartilhado aqui, esqueci de botar aqui, Portugal, tá?
Então, essa linguagem de programação Portugal, que a gente vai ver lá na frente, ele tem, né, as declarações de variáveis, tem entradas e saídas que a gente vai ver, que é o escreva, leia, tem esse limpo aqui também. A gente vai ver a estrutura de controles, né? Que são as condicionais, esses laços de repetições, né? Tentar ver todas as operações de estrutura de controle e ver algumas coisas, né? Para a gente ter um entendimento dessa linguagem de programação. E aqui, como eu disse, né? Os tipos de cadeia, tipo de caractere, número inteiro, né? O tipo inteiro. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado para todos. Um abraço. Será que acabou? Quer que dê uma mensagem para mim? Fernando, ainda tá rolando aí? Que aqui deu uma mensagem para mim que com a contagem regressiva aqui. Tá me escutando aí?